Oi, Ale! Bem, Marcela. Tudo jóia e você? Bem, graças a Deus. Que bom que você está aqui com a gente para compartilhar todo o seu conhecimento, sua experiência. Acho que você tem tanta coisa para agregar, né, Ale? A gente sempre se fala, a gente conversa pra caramba. E todo É, mundo tá curioso para saber quem é você, né? estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Ale, muito bem. Que bom, então o sinal tá bom hoje. Ai, que bom. Fica e muito, né? Então tá oscilando bastante. Não, mas É, dá para te ouvir perfeito. Tanto a imagem quanto o som tá perfeito. Dá para ouvir muito bem. que bom, que bom. Então, conta um pouquinho pra gente, Ale, quem é a Ale, da onde que a Ale veio? Eu já contei que você é engenheira ambiental, mas conta um pouquinho da trajetória da Alessandra, como é que ela veio parar no mundo dos leilões? Vamos começar do princípio, né? Da onde que você começou, como é que você veio parar no mundo dos leilões? E depois, como você migrou para assessoria, que acho que é um caminho natural de muitos arrematantes, né? Que a gente começa a arrematar nosso capital próprio, a gente acaba migrando para assessoria num segundo momento. Conta um pouquinho da Alessandra, o que que a Alessandra fazia antes, o que que despertou o mundo dos leilões e a sua trajetória para a gente chegar na assessoria. É, a assessoria eu falo que é um sintoma de quem, né, acabou o dinheiro. É, Fato. sou engenheira ambiental de formação e me formei e fui atuando no meio acadêmico e pesquisa, né? Aí ingressei na pesquisa, fiz o mestrado, doutorado na parte de ciências do solo. E aí foi acadêmico para lá e para cá, a gente sabe que é uma correria, né? Uma dedicação também ao extremo, né? A pesquisa. E principalmente viajando muito, sabe? Para lá e para cá, e vida de concurso também não é fácil, né? Não. É uma bem tremenda. E foi surgindo aquela vontade também de associar algo, sabe, que proporcionasse também o financeiro, né? E aí foi que surgiu a pessoa falando sobre leilões, depois logo em seguida veio a minha irmã também comentando, e eu falo que a energia, né, quando você mentaliza aquilo que você quer, as coisas começam a absorver, né? E você também começa a procurar. E aí surgiu, né, meninos, na realidade eu fiz um curso primeiro com uma pessoa de Curitiba, e bem básico. Foi uma introdução aos leilões. Uma apostila só, né? Então, assim, nada que realmente a gente passa hoje. Mas, assim, que deu o pontapé, fiquei insatisfeita com aquilo, né? Sabia que precisava de mais, sabia da responsabilidade e sabia que a prática era o que ia me levar realmente ao jogo, né? E aí eu comecei a seguir os meninos, deu o link e eu nossa, achei interessante a vibe, né? A maneira como eles, não só o curso, tem toda uma preocupação, o grupo, né? Eles estão ali. E uma experiência na prática, né, Marcelo? Sim. Foi aí a minha história de inserir no mundo dos leilões. Isso tem um ano e pouquinho. Olha só que bacana, Ale. Então, assim, você de doutora, porque você é doutora, como engenheira ambiental, especialista em solos, né? É muito legal que você faz aquela questão de descontaminação de solo, estudo de solo, né, para recuperação do solo. É um trabalho bem denso mesmo, super complexo, tem questão de gás, contaminação de lençóis freáticos, enfim, tem um monte de coisa. Eu não entendo, né, um terço disso. Eu sei algumas coisas porque eu já participei. Tem gente que não tem noção, mas faz de balanço hídrico na água no solo, meio agronômico, sabe? Aham. Fazia modelos matemáticos para fazer essa previsão. Então, Olha é só. importante, né? Mas uma coisa que é muito importante que a pesquisa me proporcionou foi sempre investigar, né? Saber o porquê das coisas. E isso eu trouxe para os leilões. A gente vai observar agora a importância disso, né? De você investigar, de saber do erro ser diluído, né? Porque na pesquisa você sempre tem os erros aleatórios que a gente Sim. fala. E isso você consegue diluir conforme o meio que você, né? Dialogando, porque você não precisa saber de tudo, eu falo. Você precisa estar cercado de pessoas que estão na mesma vibe, e que estão dispostas a fazer acontecer. Quando É todo isso. mundo pode ter certeza que acontece. E esse é um meio que eu posso dizer que tem muito mais gente do seu lado para dar certo do que errado.
É verdade, é verdade. E isso que você está falando, né? Porque olha só, você traça toda uma trajetória acadêmica mesmo, né? Então fez mestrado, fez doutorado, seguindo ali o fluxo normal. Mas algo dentro de você falava, cara, não é isso que eu quero. Tô viajando pra caramba, fica sem qualidade de vida, o salário pode ser bom, mas não é tão atrativo, porque quantos anos eu vou ter que trabalhar para conseguir ter resultados e eu. De pesquisador não é coisa não, viu? Tem o progressão que a gente fala, mas inicialmente um contratado ganha isso, a média de 8, 9 mil reais, porque vem descontado, né? Sim, Bom que o que que elas querem, né? Estabilidade, que teoricamente a gente acha que tem, mas não é bem assim. não, E é corrido muito também, gente. É prova, é um monte de coisa. Então, assim, eu acho que a valorização é muito pouca do que a gente entrega, né? Com essa preocupação. E a gente sempre fala que uma pesquisa a cada $1 aplicado, você tem acima de 3, 4 de retorno, né? Então, tudo hoje que a gente, tudo que, enfim, é por meio de uma pesquisa. é verdade, é verdade. E aí você vê, né, o tanto de trabalho que você coloca com pouco resultado no bolso te despertou interesse de entrar no mercado de leilões porque você viu a possibilidade de você rentabilizar o seu próprio capital através do seu conhecimento e de fato, né, essa questão que você falou, né, da pesquisa, eu sempre falo isso com as pessoas que querem entrar no mercado de leilões. Elas falam, mas a minha área de atuação profissional, formação acadêmica, não tem nada a ver com o mercado imobiliário. E eu falo, gente, não precisa ter nada a ver com o mercado imobiliário. Se você tiver a vontade de aprender e a dedicação de ir atrás das informações, que é exatamente isso que você falou, né? O que a pesquisa me proporcionou? A pesquisa me proporcionou eu ser investigativa. Então, assim, eu não me conformo com que simplesmente a Marcela falou que é assim. Não, mas Marcela, por que é assim? Eu preciso entender da onde que vai, da onde que eu tô saindo, né? Para onde que vai o negócio. Porque a vida de pesquisador te trouxe isso, né? Então, te proporciona ter mais resultados. Isso é muito legal de aproveitar a essência da sua profissão, tudo que você aprendeu, os requisitos que você desenvolveu na sua carreira, para que você pudesse sim impulsionar essa sua nova jornada num mercado novo de atuação, que é bem diferente do que você faz, né? Exatamente. Nada que você também não seja da área, que você, se você tiver força de vontade, você está num meio que isso é possível você adquirir e melhorar a cada dia, Com né? A cada certeza. experiência, a cada imóvel descartado. Então é assim, nunca tem perda, né? Você só Com ganho, por mais certeza. que seja descartado, você tem ali um aprendizado. Às vezes dói, né? Você fala, poxa, dediquei tempo ali, mas tudo bem, aquilo ali que sempre o Fernando fala, vocês falam. A memória de preço fica. E da outra vez, no próximo, vai ser muito mais fácil você fazer essa precificação. Com certeza. E isso é muito legal, olha, porque quando a gente está falando de arrematações próprias, quando a gente está começando esse negócio de leilões de imóveis, de fato, assim, a gente fica vários dias e às vezes semanas analisando um único imóvel. Por isso que você está falando, né? Poxa, essa dor que a gente tem de, sei lá, explodir o preço do leilão, que isso é comum de acontecer, ou de você chegar nos 45 do segundo tempo e você fala, putz, não fecha a viabilidade financeira e jurídica, porque na jurídica tem uma questão muito importante que não vale a pena colocar o capital ali. E é uma frustração muito grande, né? É um ponto importante. Mas o que a gente tem que tirar, assim, sempre do limão fazer uma limonada. O que disso eu aprendi, né? Porque, de fato, quem está aqui assistindo a live tem que saber que o mercado de leilões de imóveis e o de assessoria é exatamente essa, a importância da resiliência e a gente sempre aproveitar o que, às vezes, quando você fala para alguém que é negativo, na verdade, isso é muito positivo. E uma coisa que a gente sempre fala dentro do nosso ecossistema aqui da Smart é que toda operação que a gente descarta, a gente aprende muito mais do que aquelas que a gente arremata. Porque a gente aprende exatamente o que a Lê falou, memória de preço, que é o que o Fernando sempre fala. Isso fica incutido na cabeça, isso a gente não vai perder. Numa próxima análise que você for fazer, você vai puxar aquela análise que você fez. Hoje mesmo, a Lê estava analisando um imóvel junto com um outro mentorado da assessoria, que ele já tem a operação lá. Então, assim, eles rapidamente identificaram a oportunidade, rapidamente foram atrás, é que não deu tempo de dar o lance com o cliente, mas essa memória de preço é extremamente importante para quem quer atuar no mercado de assessoria de leilões de imóveis, né? E aí, conta um pouquinho, Ale, como é que você, quando você começou, né, no mercado de leilões, levando em consideração que você não estava no mercado de leilões de imóveis, um ramo totalmente diferente, quais foram as suas principais dores e dificuldades? Porque era um mercado completamente novo, né? Eu imagino, assim, que você foi
foi colocando tijolinho por tijolinho, né? Cada vez era uma coisa que você ia ficando mais fácil e outras mais difíceis. E como é que foi? No começo, como é que você estava e depois como é que você foi se desenvolvendo? Conta um pouquinho dessa trajetória e das suas arrematações próprias ali, como é que foram desencadeando. Tá. Eu acho que as dores, assim, foi no geral, porque foi tudo novo, né? Tanto a parte jurídica, quanto a parte de reforma, precificação. Então, assim, ao longo desse período, eu tenho as minhas próprias arrematações também, né? E assim, eu pensei assim, para eu conseguir, assim, ter uma gestão de todas as etapas, eu preciso entender, né? Então, assim, eu fiz questão de fazer praticamente todo o ciclo, né? Garimpar, é, enfim, fazer todo o processo de lance, né? Da parte jurídica, e depois vem a desocupação, depois vem a reforma e vem a... Então, assim, eu tentei sentir essas dores de todas as etapas para, né, para observar isso. Só que quando a gente começa a escala, toma um tempo, aí você Sim. precisa associar outra a arrematação, é fazer a sua bola encher, né? Ali. Enquanto uma está enroscada no jurídico, a outra tá na reforma, a outra está na venda. Tentar colocar o seu dinheiro em várias cestinhas, né? Exatamente. Então, assim, essa foi minha preocupação, né? De tentar entender primeiro tudo, né? Para depois agora a ver o que que é mais interessante. A gente sempre fala, seja interessante antes de ser interesseira, né? É verdade. Depois você vai criando mais afinidade com o que você tá ali e você tenta também associar pessoas para fechar, né, o teu ciclo e a esteira andar rápido. Exatamente. Maravilhosas pessoas que eu falo que eu peço sempre para Deus iluminar, colocar pessoas boas que estão na mesma vibe. Então você vai achando as pessoas, essa, né? Tem uma que é a parte jurídica, tem outra de precificação, a outra é mais despojada para fazer acontecer. Então, assim, tem tudo, né? Então, essa foi. Mas hoje eu falo que a minha maior dor é de todos, de boa parte, eu acho que é precificar, né? Ter certeza. A gente não tem que se preocupar o qual que é, o quanto que vai vender, mas a gente tem que se preocupar o qual é o mínimo, né? Para trazer Exato. para suas arrematações e para quem está ali aplicando com você, né? Porque eu te falo, eu fico muito mais preocupada em trabalhar com o dinheiro dos outros do que o meu, né? Então é uma eu acho que a gente também tem um lema muito bacana que a gente leva aquilo que a gente realmente arremata. Toda vez que eu estou aqui, eu sempre falo, a gente tenta colocar aqui aquilo que a gente tem praticamente certeza que vai ser isso, com segurança. Não é só visando a porcentagem, o nosso lucro. A gente quer que, Exato. sabe, porque é algo que soma. Uma vez que você dá certo, as coisas vão indo e vem outro, então a gente quer que todo mundo ganhe. Exatamente. Isso que você falou é muito legal, Ale, porque as dores vão evoluindo, né? E aí, quando a gente vai falar de trabalhar com capital de terceiro, com certeza, assim, o coração da operação de leilões de imóveis é o que você falou, é a parte financeira. E aonde que a gente precisa, de fato, garantir que essa operação vai dar resultado? É acertar o mínimo, o pior cenário, vamos dizer assim, né? Isso não só para arrematação nossa própria, principalmente para dos clientes, porque a gente tem que colocar ali o cenário base para ele. Ó, o mínimo, pior cenário vai acontecer aqui, a sua operação vai dar esse resultado. Daqui para cima é só resultado positivo. E de fato, essa é a grande dificuldade que a gente tem, porque fala que todo mundo bate o carimbo e fala, vai vender por 750 mil reais. A gente não bate o carimbo, a gente estima um preço de venda, né? E essa é a grande dificuldade que quem está começando no mercado de leilões de imóveis, no mercado de assessoria, é porque a gente quer ter certeza por quando vai vender. Certeza a gente só tem no dia que assina o contrato, né, Ale? Isso é um amadurecimento, é uma construção. Isso não pode paralisar a gente de entrar no mercado, de prestar assessoria, mas então é um chamamento, foi o que a Lê falou, né? Eu não apresento nenhuma oportunidade para investidor que eu não participaria, que eu não daria lance até aquele limite. Por quê? Porque é exatamente essa responsabilidade de trabalhar com capital de terceiro. A assessoria é exatamente isso, né? Acho que a grande diferença da gente trabalhar em leilões de imóveis, prestando assessoria, assim, ou eu trabalho com o meu capital próprio ou com assessoria. No meu capital próprio, se eu errar, é toda a conta risco meu. Se eu erro no dinheiro do cliente, né, é o que a lei falou, pô, é dinheiro de terceiro, é uma baita responsabilidade.
Por isso que a gente sempre fala aqui dentro do nosso ecossistema de assessores vamos sempre pensar o pior cenário para o cliente. O que ele conseguir dali para cima, que a gente sabe que vai ter, porque a gente é sempre conservador na operação, os resultados dele vão ser muito melhores. E para a gente também é muito mais tranquilo, né? A gente dorme mais tranquilo de saber que a gente está sendo conservador, porque se dá um aperto na operação, às vezes você chega lá na operação, você estimou que vai ser em 12 meses, mas vai esticar para 15, porque aconteceu alguma questão, a emissão na posse atrasou, teve que ir através da justiça, às vezes cai numa vara lenta e toma um tempo um pouco maior da operação, e aí esticou um pouquinho. Se tem margem na operação, você está tranquila, porque ainda assim você vai entregar um baita resultado para o cliente, né? Então, essa o segredo, né, Ale, do mercado de assessoria. Exato. E você também, a gente leva para o assessor, para o investidor, que o seu imóvel está ali, é algo físico, né? Então, na pior das hipóteses ali, vamos supor que às vezes saiu elas por elas, eu falo pela gente também. É um Sim, bem certo, você teve um bom dinheiro, né? Mas se não der certo, pelo menos você tirou ali, né, os valores de despesa, tirou um lucro que não é tão esperado. E eu tento também sempre entender o investidor, o que que ele faz, né? Com esse dinheiro, se tivesse, qual que é o teu poder de buscar esse dinheiro? Se exato. você tem a capacidade, se o seu dinheiro vai ficar ali para ganhar seus 11, 12%, ou enfim, um pouquinho mais, o porquê não você arriscar os seus 20, 30, 40, né? Então, Exato. é isso que a gente tenta colocar também. Qual que é a tua expertise para fazer com que esse dinheiro cresça na sua mão, né? E é algo físico que está ali. A gente tem, né, esse histórico, os imóveis só vêm valorizando. Então, assim, Exatamente. day trade, enfim, vários investidores das moedas, enfim, vocês vê que eles estão colocando uma parte em questão física, imóveis, né? Então, É a importância de diversificar a carteira, né? A gente sempre fala isso quando a gente conversa com os investidores que querem entrar no mercado de leilões de imóveis, a importância da diversificação. Mas qual que é a grande vantagem de investir em leilão de imóveis? É porque você está investindo em tijolo, né? E o tijolo está ali, o documento está no seu nome. E é o que a Lê falou, a valorização ela é mais certa do que a desvalorização, porque, em regra, tirando alguns casos específicos, né? Então, por exemplo, começa uma região começa a ficar dominada por inseguranças, riscos, né, jurídicos, às vezes vira pontos de drogas, enfim, algumas questões da sociedade, porque a gente vive numa sociedade que acaba acontecendo isso, o bairro perde um pouco de valor por conta de questões de insegurança locais, mas não significa que o imóvel virou pó, né? Então é importante a gente trazer essa segurança para o investidor, da importância dessa diversificação. Ninguém quer que ele tire 100% do capital dele e coloque nos leilões. Se for a estratégia dele, a escolha dele, a gente vai orientar, mas de fato, a importância da gente diversificar, né? Tem gente que perde tudo colocando tudo em Bitcoin, tigrinho, enfim, é um monte de coisa que a gente fala aqui como se fosse um investimento de verdade, e na verdade não é. É um campo de apostas. Tem gente que ganha dinheiro? Tem gente, mas tem gente que a maioria perde dinheiro. Então é importante a gente trazer essa clareza para os investidores e mostrar para ele, né? Porque olha só que legal a história da Lê, né? Para vocês verem. Ela é de engenheira ambiental, ela veio parar no mundo dos leilões, fez várias arrematações próprias até que o dinheiro acabou. E aí, quando o dinheiro acabou, acendeu a luzinha da assessoria para ler, né? Que aí foi aí que ela começou a querer. Me conta um pouquinho dessa sacada que você teve, de quando alocou todo o capital, o que você pensou? foi até bacana que durante o período ali dos tubarões, porque já estou na segunda turma, né? Renovei, eu quero ficar no meio e assim vai, né? No meio apareceu uma pessoa me pedindo para auxiliar, né? Na realidade, eu tinha um imóvel, só que os meus créditos já tinham tudo usado. E eu fui lá e dei lance, né? Beleza. E fui tentar a aprovação e não deu certo. E aí eu fui conversando com o Smartano, né? Ele falou: olha, eu tenho tudo aqui, né? Crédito, pode fazer. Então foi uma assessoria, entre aspas, que ele Uhum. usou o crédito, né? Então nós fizemos duas casas assim, né? E aí ele aprendeu comigo, né? E eu também, a gente aprende com eles também, né? Mas eu fui todo o processo, olha, a teoria diz isso, mas a prática é mais eficiente sendo assim. E era a Uhum. minha região, né? Então, eu via como funcionava, qual que era as técnicas daquela região, porque cada região também se tem uma maneira de trabalhar. Sim. E aí foi que nós fizemos essas duas. Inclusive, uma a gente já fechou o ciclo, que deu acho que 7 meses, 8 meses. Olha que beleza. A outra também está indo para 5, 6 meses, mas
já estamos avaliando aqui a linha de crédito, talvez já saia por esses dias. Então, foi uma assessoria no meio dessas matações, né? Aham. Caixa forte, praticamente, né? Então, ali foi que eu falei, nossa, o por que não usar também esse meu conhecimento para trazer segurança para aquelas pessoas que têm medo de fazer sozinha, né? E Exatamente. foi. E aí, nesse período, não existia ainda o seu curso. E aí, onde foi que logo o período, acho que a gente sempre lança aquilo conforme a nossa necessidade. Então, a gente viu no grupo que isso era uma necessidade, né? E aí foi que daí surgiu o seu curso. Eu falei, por que não? Aí meu caixa zerou mesmo. E eu falei, agora vamos tentar associar a assessoria. E isso é muito, muito interessante, porque olha só, né? Você mesmo ali durante as suas operações, você se viu na necessidade de encontrar investidores para cobrir uma operação que você deu lance e você não teve o crédito aprovado, mas que você sabia que era bom. E aí você falou, bom, vou trazer um investidor e eu faço a operação, porque o cara não vai saber tocar a operação sozinho e eu vou ser remunerada pela operação que ele fizer. Então a arrematação vai ser dele, vai entrar o crédito dele, nome dele, é assessoria. Você vai tocar toda a operação e no final vocês dividem o lucro. Você entrou com um trabalho e ele entrou com o dinheiro, com o crédito dele e capital. Então, assim, a assessoria ela vai surgindo a oportunidades, né? Isso é muito legal, porque eu também entrei na assessoria mais ou menos assim, que eu comecei a visualizar que existe a possibilidade de ganhar dinheiro. Por que não vender o meu conhecimento? Né? Exato. E por que não, assim, a gente, quanto ao capital todo alocado, não é que a gente está sem dinheiro, é que a gente está com todo o capital alocado em operações, e a gente tem que esperar o ciclo completo das operações. E quanto mais a gente tiver uma carteira cheia de imóveis, cada mês vai acontecendo uma coisa, que é o que a Lê falou, né? Tem um imóvel que está na fase de registro, tem outro que você acabou de arrematar, tem outro que está na fase de reforma, tem outro que está para venda, tem outro que está para assinar contrato, outro para liberar recurso, né? Então, assim, cada um está numa fase e isso vai gerando resultado para você. Nesse momento que a gente tem que enxergar as oportunidades, porque a gente pode entrar no mercado de assessoria sem ter conhecimento e vai começar a construir seu conhecimento. Mas a sua curva de aprendizado, para você ter essa segurança de usar o dinheiro de terceiros, você vai precisar ter conhecimento. E isso vai ser uma jornada mais longa para você fazer. Dentro do nosso ecossistema, que é o que a Lê está trazendo aqui, ela já tinha o conhecimento, ela falou, né, ela fez a mentoria dos tubarões, já se formou na mentoria dos tubarões, e ela fez a renovação, então ela continua no ecossistema de tubarões, está no ecossistema de assessores, né? Então a Lê, ela é diferenciada, ela está em todos os ecossistemas aqui nossos, dentro da Smart, e ela está trazendo para os investidores com quem ela está assessorando dentro do nosso lead bank. Porque ela teve esses clientes próprios dela, essas duas arrematações que ela acabou de contar pra gente, mas ela também viu a necessidade, o dinheiro zerou de vez. E ela falou, pô, agora eu preciso entrar. E quando a gente fez o lançamento da mentoria, a gente fez pensando exatamente nisso, né? Muitas pessoas têm conhecimento, são os pilares, né? Muitas pessoas têm o conhecimento, que é o caso da Lê, porque ela construiu, teve as arrematações próprias dela. Ela tem segurança para tocar os ciclos completos da operação, porque ela já fez os ciclos completos, mas a dor dela ali era a falta de cliente, porque ela tinha um ou outro, mas ela não tinha vários clientes. E dentro do nosso ecossistema, a gente possibilita o quê? Entregar clientes para as oportunidades que a Alessandra garimpar, que a Alessandra identificar, e a gente consegue trabalhar com ela. E para a gente aliar com as pessoas que estão aqui assistindo a live, e que não tem conhecimento nenhum e fala assim, mas é fácil para ler. A Lê já fez cursos de leilão, ela fez o DZA, ela fez a mentoria dos tubarões, já está no ecossistema de tubarões, já está na assessoria, ela tem uma bagagem diferenciada. De fato, a Lê, ela é uma assessora diferenciada porque ela tem um domínio técnico muito bom. A gente até conversa muito, eu e a Lê, algumas operações, fala, pô, mas será que isso está certo mesmo? Às vezes a gente tem uma insegurança. Por quê? Porque a gente não sabe tudo, né? E eu falei para ele, Ale, tranquilo, a gente não sabe tudo. E a gente vai errar de vez em quando algumas coisas. A gente não pode errar de forma gritante, né? Mas às vezes a gente vai passar, vai vender por 700, mas vende por 650. A gente errou, mas a gente errou muito pouco ali na operação e isso não vai gerar problema na operação, porque a gente sempre compra com margem. É margem, volume e liquidez que o Fernando fala lá na mentoria dos tubarões. Então, toda operação tem que ter margem e tem que ter liquidez, né? Então, a gente precisa ter isso para os clientes. E aí, para esses assessores que não têm conhecimento, a gente possibilita dentro da mentoria que eles construam esse conhecimento enquanto eles já são remunerados. Que a Lê vai contar aqui agora. Você teve quantas arrematações dentro do nosso ecossistema, Lê? Olha, no total, deu umas 6 por aí. Tem. Isso. Indiretamente, 2, 3. Uhum. E realmente, entrando dinheiro, deu essas 4 aqui, agora nesse período aí, que não sei se deu 6, 7 meses, né? Olha só, Então, que baita resultado. Conta um pouquinho, não vai dar para contar, não sei se vai dar para contar todas as operações, mas se der, você conta todas as operações.
Porque eu sei que algumas operações a gente conseguiu organizar, você conseguiu todas com o cliente nosso daqui da Smart. Assim, nenhuma das arrematações que ela vai falar aqui hoje, ela já contou de 2 arrematações que ela fez com clientes dela, que ela conseguiu dentro do nicho de conhecidos dela, mas ela utilizou o nosso ecossistema, que são os nossos clientes aqui que a gente disponibiliza a base para que ela pudesse arrematar. Então, basicamente, ela vai contar como é que foi o processo. Ela identificou a oportunidade, ela conectou com outros assessores, que são os tubarões da cúpula, que em breve ela vai estar lá também. Ela conectou com esses tubarões da cúpula, eles analisaram em conjunto, né? Algumas operações você fez até com a Denise também, que é mentorada, enfim. Depois você conta um pouquinho como é que é esse esquema. E eles conseguiram gerar resultados para esses investidores e para ela também. Eu sei que ela fez algumas tradicionais e algumas caixa forte. Conta um pouquinho das operações para a gente, Ale. Eu vou contar uma aqui específica que acho que deu o maior valor, assim, e que foi bem, um conhecimento tremendo, né? Que foi uma casa que a gente pegou em São Paulo, né? Foi tradicional, 65.900, quase 66 mil de comissão, né? Olha que beleza. Nesse a gente conseguiu associar acho que 3 ou 4 assessores, porque, né, o volume era alto, né, da arrematação e distribuiu isso para os investidores. Isso, Uhum. você conseguir fazer com que a oportunidade seja concretizada, né? E não dá, mas vamos lá, vamos tentar. E aí, se não me engano, a Denise trouxe o imóvel e nós corremos atrás para precificar, foi isso, fizemos uma precificação bem pontual, foi muito assertiva, né? Porque a gente sabia como estava, foi feito diligência. E aí associamos junto com a Adriana e com a Lili e deu certo, né? Casou as 4, né? Denise juntou ali parte jurídica, isso, a Lili, a Adriana com conhecimento, né? Converter esse lead, trazer segurança, né? O fato também da gente se apresentar que nós somos tubarões, a Lili ali pelo DZA sempre está com os alunos, então trouxe uma segurança muito grande para os investidores. E vai ser um ciclo pequeno, né, rápido. Então, a gente já deu 1 mês e pouquinho, a gente já está protocolando, já vai sair, já temos a posse da casa, já vamos começar a reforma e vai dar Olha. bom. Olha que beleza. Então, assim, ó, vocês arremataram a assessoria tradicional, então foi 650 mil, né? Porque se deu 75 mil de comissão, então o lance foi 650 mil. E isso que a lei trouxe é muito legal, porque uma dor de quem trabalha com assessoria é exatamente isso. Para você pegar um cliente que vai colocar sozinho, só de lance, 650 mil, esse cara tem que ter mais de 2 milhões de reais para investir em leilão, porque dificilmente alguém que tem 650 mil só de lance, porque o custo da operação ela vai ter todo o custo, né? Comissão do leiloeiro, ITBI, registro, a reforma, a manutenção da casa até essa venda. Ele tem que ter muito mais do que o valor do lance, né? Então, eu não sei quanto foi o custo ali da reforma que elas estimaram, mas vamos supor que ele feche o custo da operação em 750 mil reais. Deve ser um pouquinho mais ou em torno disso. Esse cara, para colocar sozinho 750 mil reais no ciclo completo de uma operação, ele tem que ter mais do que 2 milhões de reais, porque nem seria inteligente da nossa parte a pessoa ter 1 milhão de reais e você colocar 750 mil em uma única operação, porque é muito capital colocado em um único imóvel. Praticamente todos os ovos numa cesta única, né? Vai sobrar só uma gordurinha para ele fazer alguma outra arrematação. Então, não é muito difícil a gente convencer o investidor a colocar todo esse capital em uma única operação. E como a gente está dentro de um ecossistema onde cotização é uma coisa muito forte, né, Ale? Por que a gente consegue escalar, a gente consegue arrematar muitos imóveis, a gente consegue fazer muitas operações? Porque a gente está dividindo o capital e dividindo os parceiros. E é isso a gente aplica para os nossos investidores também. Então, a gente ensina eles, né, como compor, coloca eles para se conhecerem, faz as investigações, enfim, eles se apresentam e a gente mostra que aquela operação é boa e aí eles entram no nosso modelo de cotização, como a gente faz com as nossas próprias arrematações. Então, isso gera segurança para o investidor, porque ele não acha que é um golpe, né? Porque esse é um grande problema, das pessoas se assustarem, né? Mas, poxa, quem é a Marcela? Quem é a Alessandra que vai comprar comigo esse imóvel? A gente não conhece a Alessandra, vou colocar meu dinheiro com ela? A gente explica, a gente faz as investigações, a gente organiza tudo, traz essa confiança, né, entre as partes e possibilita com que a arrematação se concretize. Porque aí você pega 2, 3 investidores que eles podem ter, sim, 1 milhão de reais. E aí eles diversificam, porque eles vão fazer 2, 3 arrematações que podem ser em conjuntos, como podem ser com outras pessoas ou até sozinhos. Se pegar um imóvel popular, que ele consegue colocar o capital dele
sozinho na operação, ele não precisa cotizar com outras pessoas. Então, isso é muito legal, que a gente possibilita isso no ecossistema. E os próprios investidores tomaram a decisão de eles mesmos fazer a reforma. Vocês já sabiam que a casa estava desocupada? Se vocês tomaram já sabiam? Quando arremataram. Então, quando vocês apresentaram a oportunidade para o investidor, vocês já falaram, ó, a casa está desocupada, é pagar uma arrematação, assinou o auto, vamos cair para dentro. Isso também é o bom que a gente. Isso te dá mais embasamento para saber até onde você pode chegar, qual que é a sua estratégia, né? É o que eu te falei, o medo vai sendo diluído conforme o seu nível de conhecimento, que você vai para dizer, não, eu posso chegar nesse patamar, isso, essas condições, né? Então, isso a gente trouxe essa informação, que foi bacana. Imagina os investidores, né? Que muitos investidores têm medo justamente da posse. E aí, quando você traz para ele a informação, né, de que o imóvel já está desocupado, parece que isso é um alívio para o investidor, porque ele fala, poxa, já está desocupado. E é o que a gente fala na assessoria tradicional, é uma das dores. A parte ali até entregar a chave, o nome do registro é responsável, né? Porque tem toda uma técnica, tem todo o entendimento daquele imóvel, qual é a melhor com a emissão, né? Qual é a melhor estratégia de fala. Então, cada arrematação e aí vai a tua experiência compartilhada junto com as outras pessoas. Ah, eu tenho dúvida nisso. A gente tem todo um grupo que antes de você tomar uma certa atitude, vamos lá, né? Eu acredito que o grupo tem muito mais pessoas para te contribuir do que realmente não fazer acontecer. E a Com gente está certeza. funciona muito isso, né? Distribuir o conhecimento. E eu sempre falo que o conhecimento ele só é conhecimento quando você repassa. Quando é só seu, não é definido como conhecimento, né? É verdade. Conhecimento compartilhado que de fato faz resultado, né? Isso é muito legal. Eu gostei de saber dessa arrematação, porque eu não sabia que ela estava desocupada e que vocês já sabiam antes, né? Eu lembro que vocês comentaram que estava sendo super rápido, mas eu achei que vocês tinham conseguido negociar a desocupação. Então foi melhor do que eu imaginava, porque vocês já sabiam antes. Foi lance único essa? Não, teve disputa. Teve disputa, teve disputa. Provavelmente já tinha uma informação que estava desocupada esse imóvel e vocês conseguiram já a posse muito rapidamente, já entraram dentro do imóvel. A reforma é muito grande lá, os investidores eles conhecem de reforma. Como é que é o perfil desses investidores? Então, o que a gente sempre comenta assim, que não, a reforma vai ser bem, bem básica, a casa tá top. E o que a gente sempre fala para o assessor ali, né, que é o modelo tradicional, a gente também não vai largar, né? A gente quer que também eles aprendam ali, né? São pessoas que estão dispostas, sim, a fazer acontecer. E a gente está ali no grupo, olha, tá aqui, vai dando andamento, que a gente vai dando as diretrizes, o que é aquilo. Então, assim, a gente também não abandona. Sim. Mais que uma assessoria tradicional, a gente está ali também para compartilhar o conhecimento, o que é melhor, qual que é a melhor estratégia. Então, a gente está ali para fazer acontecer, né? Teoricamente, a gente poderia muito bem, que eu acredito que muitos fazem, né? Entregou a chave ali, pronto, agora é tua responsabilidade. Só que a gente quer ver cada ciclo realmente acontecer, ver a satisfação nossa e do investidor. Então, A gente vê o lucro do investidor no bolso para garantir que o que a gente recomendou, né, a recomendação de fato, teve resultado. Isso que você está falando, Ale, mostra a responsabilidade como a gente atua como assessores, né? Que a gente simplesmente. é a venda exatamente o que você vai fazer quando realmente o seu cliente, né? Exatamente. Fidelizou. E além de fidelizar, a gente quer que realmente ele distribua essa área ativo, né? Olha, vamos lá, tem um grupo e só acrescentar, né? E é o boca a boca, né? Porque assim, vocês deram essa assessoria para eles. Eles optaram pela assessoria tradicional, porque provavelmente eles devem morar em São Paulo. Você falou que a arrematação da casa é em São Paulo. E para eles deve ser fácil, não é? Eles não são de São Paulo? Do Brasil. Ó, do Rio Grande do Sul. Gente, olha isso. Eles vão tocar a obra à distância, a arrematação. Olha só, você trouxe vários insights, hein, até agora. Os investidores não são de São Paulo. Estava chutando que eles toparam a tradicional porque eles são de São Paulo. E olha só que legal. Muita gente fala, todo investidor só vai querer caixa forte porque eles não sabem a reforma. Ou o contrário.
só vai querer tradicional, não vai querer pagar caixa forte para dividir 50% de lucro. Mas olha só a Lê vindo trazer, investidores do Rio Grande do Sul vão tocar a reforma à distância, porque as meninas já trouxeram para eles um insight de que a casa estava desocupada, que a reforma era uma reforma básica, não era uma reforma muito grande. Talvez por isso que eles toparam na assessoria tradicional, senão eles com certeza entrariam na caixa forte para que vocês tocassem essa reforma, porque quando envolve uma complexidade maior, precisa ter um certo conhecimento, né, Lê? A gente que E a gente também passa para eles assim que a gente apresenta duas modalidades, mas que, vamos supor, entrou na casa, viu ou não, a gente consegue fazer uma portabilidade, né? Então ele garantiu ali a entrada do, né, os 10%, mas durante o ciclo ali, se ele vê que realmente, né, precisa, que não vai dar conta, a gente pode muito bem fazer uma portabilidade. E tem outros que realmente, não, eu quero caixa forte. Então, a gente também tem que entender o investidor que está vindo para a gente levar o imóvel certo, né? exatamente. E tem alguns investidores que gostam também de reforma. Então, a gente só vai saber disso assim, dialogando e entendendo também a posição do cliente, né? Exatamente. Então, e para o cliente, só para a gente fechar essa operação aqui, depois você conta de mais uma. Então, você fechou de assessoria 65.900, que é a comissão de vocês, e mesmo pagando esse valor elevado, que se você parar para pensar, né, um valor de uma operação, é uma comissão elevada. Tem gente que ganha isso no ano inteiro, 65 mil reais. Vocês, em uma única operação, conseguiram fechar 65 mil reais em uma única operação. Baita resultado. Quanto que sobrou ali para aquele investidor? Ainda mesmo ele pagando, né? Quanto teve de ROI mais ou menos na operação? Não sei se você vai lembrar, porque foram muitas operações que você já fez, né? É o que a gente garante ali, né? Os 30%? 30%, né? Em cima do que a gente levou para ele, né? E tudo Excelente, olha só. Pagando 65 mil reais de comissão, ainda sobra 30% do aporte de capital que ele está fazendo. Se ele deixasse esse dinheiro investido em qualquer outro lugar, ele não ia conseguir esses 30% em 12 meses. Essa operação vai ser talvez até mais curta do que 12 meses, porque eles já estão na posse, já estão trabalhando a reforma enquanto eles terminam a parte documental. Ou seja, eles são muito avançados. Faz um mês e meio que a Lê falou que foi feita a arrematação e esses investidores já estão na posse, elas já receberam parte do capital, né, da comissão, porque na assessoria tradicional a gente divide em dois momentos a remuneração. Então, assim que elas concluírem o registro, elas vão receber o saldo remanescente. Mas ela falou um ponto bem legal que eu acho que vocês têm que anotar aqui. Quem quer trabalhar com assessoria, a gente tem que estar sempre disponível para o investidor, porque pode ser, no caso, que ela já tinha informação da casa, a casa estava desocupada. Mas pode ser que quando entre, a reforma seja gigante. E o investidor fala, Ale, pelo amor de Deus, me ajude aqui, porque eu vou precisar converter essa assessoria para a Caixa Forte, porque é uma baita reforma que eu vou precisar fazer, eu não tenho condições, nunca fiz uma reforma à distância, quem dirá uma reforma desse tamanho. E aí vocês vão negociar a conversão dessa assessoria de arrematação tradicional, né, dessa assessoria tradicional, para a Caixa Forte, para que você possa viabilizar o resultado para o investidor, que é o que a Ale falou, a gente não larga eles. A gente vai conversar. Se necessário for, a gente pode converter isso, né? O dinheiro que ele já pagou, a gente abate no final da operação, porque ele já antecipou um capital, enfim. Tudo a gente pode conversar, porque o objetivo aqui da operação é que o investidor tenha resultado e, óbvio, a gente como assessor também, né, Lê? Porque ninguém trabalha de graça, a gente não é relógio para trabalhar de graça. Mas a gente precisa garantir esse resultado e o conforto, porque a Lê falou uma palavra, quem quer se posicionar como assessor no mercado tem que memorizar. É fidelização de cliente. A gente não precisa ter 500 clientes novos todas as semanas para entrando na nossa assessoria. A gente precisa que os clientes façam reiteradas operações. E isso que vai gerar resultado para a gente. Porque se tiver clientes fidelizados, que são leais a você, todas as operações, quando ele fechar o ciclo, ele vai falar, e Ale, tem mais alguma? Aí a Ale vai lá e apresenta a nova oportunidade. E aí, Ale, tem mais alguma? E isso vai fidelizando. Inclusive, esse cliente que tiver resultado, esses investidores do Rio Grande do Sul, quando eles fecharem a operação, além deles fazerem novas operações, muito provavelmente eles vão fazer o boca a boca e eles vão recomendar vocês para novas operações. Então, acho que isso é o mais importante, né, Ale, na assessoria. É isso que a gente quer, né? Que realmente saia satisfeito e que compartilhe, né, essa oportunidade, né? Essa maneira também de fazer dinheiro, né? De uma forma mais fácil, né? Do que realmente dos leilões, né? E que não sente segurança. Você tem ali o pessoal, mesma coisa, você contrata um advogado, um médico para resolver aquilo, agora você também tem um pessoal que entende do mundo dos leilões e para estar trabalhando com o seu dinheiro, né?
É isso aí. E olha, na assessoria, qual foi a principal dor que você tem sentido, assim? Porque eu sei que é um negócio que você já falou da questão do capital de terceiros, né? Do peso da responsabilidade do capital do terceiros. Mas tem alguma outra questão, assim, que você sente que você não imaginava que você tinha? Porque quando a gente faz operações próprias, a gente toma a decisão, a gente faz as coisas, só a gente não precisa ter uma consulta, né? Quais foram as suas dificuldades, ou que têm sido suas dificuldades nessa construção do negócio de assessoria, né? Então, do pós-arrematação, o modus operandi, o que você tem sentido de algumas dificuldades que quem está assistindo aqui a live tem que se preparar, porque quando ela conseguir arrematar, ela vai enfrentar essas dificuldades com os clientes. Olha, graças a Deus, assim, até o momento, com todos que eu fiz, assim, são pessoas que estão para somar, sabe? São pessoas que estão no meio, fazer, né, acontecer. Mas para mim, assim, a pior dor agora no momento, eu acho que de muitos, é realmente tentar precificar o mínimo ali possível para trazer essa segurança, né? E trazer esse conforto para o investidor e para a gente, né? Saber que eu estou numa boa, uma boa arrematação, um bom ciclo, né? Então é isso, associar o imóvel certo para a pessoa certa. Uhum. E isso é difícil mesmo, porque é uma arte que a gente tem que fazer, porque não é só o capital, é o perfil também daquele investidor, né? Então, isso é muito. É uma arte mesmo, é uma coisa que a gente tem que desenvolver, porque quando é nosso capital, a gente tem uma estratégia de carteira, de criação de carteira. Quando é do investidor, além da gente criar a estratégia de carteira, tem o perfil dele também, né? Do que ele topa. Exatamente. E isso é bem interessante o que você está falando, porque quando a gente não está na assessoria, a gente nem faz ideia disso, né? E o fluxo, assim, de cadastro no leiloeiro, a definição de lance máximo, como que tem sido essas tratativas com os clientes, questão de assinatura de escritura, às vezes a pessoa não tem notariado, nem sabe o que que é isso, porque tem algumas pessoas que são mais preparadas, que já conhecem um pouquinho, que já estudaram um pouquinho sobre mercado imobiliário, ou até sobre leilões de imóveis, mas tem algumas pessoas que são bem cruas, que elas não sabem eu tive um cliente que eu pedi um comprovante de residência, ele não sabia exatamente o que era um comprovante de residência. Eu tive que pedir para ele, não, é uma conta de luz. Ele, tá, isso que é comprovante de residência? Ele não sabia o que que era, acho que ele não conhecia a palavra residência. Então, assim, é uma pessoa mais simples. Então, assim, a gente tem que ter algumas coisas que a gente nem imagina que é uma dificuldade e a gente acaba enfrentando com o cliente porque ele tem inexperiência mesmo, né? Vai muito no automático para a gente no cotidiano, né? Mas também, Marcelo, foi muito tranquilo as pessoas, mas tudo isso a gente acompanha, né? A gente traz essa segurança no início, a gente também já tenta extrair ali na reunião, quando a gente leva, né, o imóvel, saber o que ele já tem, né? Já colocar o lance máximo na nossa apresentação, a gente já coloca o que é Alessandro, o que é, né, as demais pessoas, a gente coloca também a descrição, né, do tanto da assessoria tradicional, alguns com caixa forte, e aí você também já coloca ali também um lance máximo, né? Você leva para ele. Então ali a gente já praticamente bate o martelo. E também a gente coloca um tempo também para dar uma posição, porque a gente Uhum. fica atrás, né? Porque leilão não dá para bobear. E vai acontecendo, mas assim, se surge alguma dúvida, vamos lá. Teve um tempo atrás que isso foi no Chama os Tubarões, para ter uma noção. Ele não sabia da lance. E aí eu fiz uma Olha. Caixa Econômica, né? Porque tinha a questão do código, tudo. Uhum. Um vídeo com ele, fui ali, ele fazendo, e nossa, assim, o depois o feedback dele, assim, senti essa pessoa falar, olha, tive um ser humano que realmente é preocupado em fazer a. Eu falei, aqui a gente está para distribuir esse conhecimento, né? E eu falei, calma, respira. E era o primeiro imóvel também dele, né? Então, assim, eu senti aquela aflição. E eu trouxe o conforto para ele, né? Então, eu falei, ó, vamos lá, liga a câmera, eu vou te ensinar. Foi indo, foi indo. Então, tudo, tudo a gente acha a solução, né? É isso mesmo. E isso é importante. A gente tem que, conforme a vida vai levando a gente, as coisas vão acontecendo, a gente tem que desenhar novas estratégias, novos rumos, né? A gente não pode paralisar e travar, porque de fato, assim, tem momentos que é isso mesmo, né? A pessoa tem essa dificuldade, porque a Caixa Econômica Federal, para fazer os cadastros ali, quem não tem habilidade, nunca fez, de fato se perde, né? Principalmente na proposta que você tem que fazer. Toda vez que você vai dar um lance, você tem que entrar e preencher um monte de informações. A pessoa que nunca fez,
Ela fala, mas Alessandra, de novo eu tenho que preencher isso, mas abriu de novo, tá errado. Então, assim, a pessoa fica insegura, né? Então é importante a gente estar ali. O assessor, ele tem um papel muito importante, né, nesse momento do lance. Tanto é que uma das coisas que a gente conversa dentro do nosso ecossistema é isso, né? De alinhar com o cliente, se ele quer que a gente faça isso com ele, né? É ao vivo, que o Calê falou, compartilha a tela, faz junto. Por quê? Porque é importante a gente garantir essa segurança para o investidor, ou às vezes até a gente mesmo faz com ele, né? Porque ele fala, não, eu não consigo, eu vou tremer aqui, não vou conseguir fazer. Então a gente ajuda ele para que ele consiga participar e a gente ajude ele a ter resultados. Isso é muito importante da gente trazer. O Ale, conta um pouquinho para o pessoal, porque eu sei que você estava preparando uma transição de carreira, né? Para fazer uma migração, para ficar 100% focado nos leilões. Isso já aconteceu? Isso está em andamento? Como é? Conta um pouquinho aqui para a galera, porque eu acho que muita gente tem esse sonho, né, de ter uma carreira, você construiu uma carreira durante muitos anos, né, como engenheira ambiental, né, como pesquisadora, estava com uma carreira consolidada, mas aí você entrou no mundo dos leilões, começou a fazer suas arrematações, começou a ter seus resultados, né, dentro dos tubarões, que foi brilhante, aqui, o seu crescimento. Eu que vi você entrando lá na turma dos tubarões, junto com o Fernando, eu vi você crescer no seu crescimento ali. Hoje, eu vendo você atuando como assessor, eu vejo os resultados que você faz, a agilidade que você tem, inclusive na construção do funil para assessoria, para encontrar oportunidades. Você tem uma maleabilidade para encontrar imóveis de todos os perfis, você não fica só num nicho restrito, não é só imóvel popular, não é só imóvel de médio padrão, você mescla todas as operações, ou seja, exatamente o que você faz com a sua carteira, você possibilita e viabiliza para os clientes. E eu sei que você estava programando uma transição de carreira. Isso já aconteceu? Como é que foi essa preparação para essa transição de carreira? Tem muita gente assistindo aqui a live e quer saber disso, né? Como é que ela faria? Se é possível a migração de carreira, se é possível esse sonho para viver de leilões de imóveis trabalhando com assessoria. É, como eu falo, eu não tenho cachorro, não tenho planta, não tenho nem fácil, né? De certa forma, o custo é de vida tranquilo. Para a Alessandra, assim, quando eu fui decidi a renovar, né, o pós-doc, que eu estava em São Paulo, Piracicaba, né? Eu fiz alguém perguntou ali onde que eu fiz, né? O mestrado e doutorado foi em Curitiba, o UFPR. Também isso me trouxe uma coisa bacana, porque eu já rodei praticamente o Brasil inteiro, né? Só não conheço Acre e Rondônia. No restante, Nossa, o resto foi tudo. fui coletar solo, então você vai tendo uma noção ali das regiões. E, e aí deu certo que acabou a minha bolsa lá em Piracicaba, em São Paulo, e eu estava naquele mês, se eu renovava ou não, né? E aí a questão dos leilões, eu tinha um dinheiro, eu fiz só a primeira arrematação só com as aulas dos meninos, tá? Depois entrei no desenho. A primeira foi, segui lá o passo a passo, falei, não tem que dar erro, vai dar certo. E aí fiz, e aí já foi uma transição de carreira forçada. É isso aqui que eu quero, agora vamos fazer acontecer. Né? Então, assim, aí surgiu depois a questão da assessoria, né? Que foi complementando. Então, esse momento hoje, então, eu estou só vivendo o leilão. Né? Olha que bacana. Então você já foi forçado, mas sim, foi forçado que você tomou a decisão de fazer. E você falou, vou me jogar e vou fazer dar certo. Eu podia, né, nas minhas condições, um, um, uma análise financeira, período que eu olha, eu preciso disso para sobreviver, que eu sempre indico, né, para as pessoas que querem fazer a transição, qual que é o seu custo mensal. Então, coloque aquilo ali guardado, né, não mexa, porque para te trazer conforto mental, porque assim, a gente passa por situações bem complicadas, porque a gente pensa que a reforma vai chegar naquele ponto, às vezes ultrapassa, né? Isso falando das minhas. Então, você às vezes fica preocupado, mas aquilo para você sobreviver tem que estar ali guardado. E vai indo, né? Eu sou aquela que vai a 880, então agora eu não tenho que ir atrás, agora tem que acontecer. Então, por exemplo, essa outra que eu fiz o Caixa Forte, né? A gente trouxe em, acho que deu 6, 7 meses, 61 mil de lucro. Olha, Se você fatiar isso ao longo do teu tempo ali, 12 meses, você vai vendo o que isso te sustenta nesse período. Né? exatamente. Então, esse aqui eu sei que eu preciso guardar quanto para sobreviver. Esse aqui eu posso trabalhar, entrar com Exatamente. uma parceria, vou indo. Então, você vai construindo também, ao longo do tempo.
É isso que você está falando de projeção financeira, né? Fazer uma reserva para você ter esse conforto mental, isso é muito importante, porque quando a gente fala de transição de carreira, principalmente para quem é seletista ou concursado, que mensalmente pinga aquele valor na conta bancária. Então, assim, você tem a segurança de que você vai ter receitas entrando na sua conta. Então, para você poder fazer essa transição de carreira e você ter conforto, e inclusive saúde mental, para você projetar, porque foi o que a Lê fez, né? Ela migrou para ela continuar fazendo as arrematações próprias dela e conciliar as receitas de assessoria para gerar capital e caixa, não só para o dia a dia de despesas dela, como também para novas arrematações, que esse é o grande segredo, porque não, o assessor ele tem que saber a importância dele continuar fazendo arrematações próprias para ele, porque ele vai crescer o patrimônio dele com isso. As receitas de assessoria, elas são muito importantes para a gente pagar nossas contas e elas pagam mesmo. Quem não gostaria de ganhar 65 mil reais numa assessoria? A Lei falou da Caixa Forte que ela fechou já a operação que garantiu 61 mil reais. Você divide em 12 meses, dá 5 mil e pouquinho ali por mês. Pô, para quem tem um custo de vida aqui, 5 mil reais, paga todas as suas contas. A Lê falou, ela não tem filho, né? Ela não tem planta para cuidar e tal. Para as despesas dela, talvez 5 mil reais seja tranquilo. Assim, não vou ter luxo, mas também não vou passar aperto. Eu tenho saúde mental, então ela já sabe qual que é a base dela para ela ter uma saúde mental e ela ficar tranquila. Tudo que vier acima disso, ela pode fazer uma viagem, ela pode arrematar outros imóveis, ela pode fazer o que ela quiser com aquela receita que ela ganhar a mais. É muito importante a gente ter a mentalidade de finanças, né? A gente não é porque a gente entra no mercado de leilões, que é um mercado multimilionário, o mercado de assessoria pode rentabilizar muito capital para vocês. A Lê falou de 6 assessorias que ela fez, então assim, a gente não precisa falar os números todos, a gente não vai conseguir passar por todas as operações que ela fez, porque já está acabando o nosso tempo aqui da live, mas é legal a gente trazer que aos poucos comentários que ela falou pra gente, a gente já falou de mais de 120 mil reais. Gente, isso é receita de ano. Tem muita gente que botaria tudo para ganhar 120 mil reais no ano. 120 mil reais dá 10 mil reais de salário por mês. Quantas pessoas no Brasil ganham os 10 mil reais de salário? É a minoria no Brasil, né? Hoje em dia a gente sabe. Acima de 10 mil, então, é muito menos pessoas que ganham esse salário. A própria Lê falou o que ficava líquido para ela ali no final do mês era menos do que esses 10 mil reais. Então, se a gente fala que só a receita de assessoria, a gente não está nem falando do faturamento que ela teve com as arrematações próprias dela, porque é ali que vai crescer o patrimônio da Alessandra. O assessor ele tem que ter essa mentalidade financeira, né, Ale? É muito importante a gente pensar, porque quando a gente entende de finanças, quando a gente vai conversar com o nosso cliente, isso gera segurança para ele também. Exatamente. É isso daí. Resumiu bem. E aí, quando você também trabalha com pessoas, né, que esses valores a gente tem ali também parceiros, né? Sim. Vai indo uma, vai vindo outra, então você vai pegando um pouquinho de cada uma, né? Exatamente. E vai dividindo o trabalho, porque muita gente fala assim, nossa, mas vocês falam tudo que vocês dividem, fez a Marcela e a Alessandra fez a assessoria. Então não é 61 mil reais para a Alessandra. Não, não é. É dividido, metade para mim, metade para a Alessandra. Mas o trabalho também é dividido. Então eu e a Alessandra, a gente consegue fazer 12, 13 assessorias, dividindo o trabalho e os valores, que no final vai dar muito mais e muito menos trabalho. Por isso que a gente fala, né? Hoje a Lei consegue ter um pouco mais de flexibilidade, mais liberdade financeira, até liberdade geográfica, porque de qualquer lugar do mundo você consegue prestar assessoria. Ela está no Paraná, ela atendeu investidores do Rio Grande do Sul e imóvel em São Paulo. Então, assim, olha só como a gente fala de liberdade geográfica e a possibilidade que você tem de atender várias pessoas em vários lugares diferentes. Então, o resultado depende, óbvio, da pessoa que está querendo entrar no mercado de assessoria e se ela estiver dentro de uma comunidade, de um ecossistema que tem essa mentalidade, que foi o que a Ale falou, né? Eu não quero sair fora do ecossistema. Por quê? Porque eu estou junto de pessoas com quem tem a mesma mentalidade que eu, que todo mundo quer prosperar. É a mentalidade de abundância, né, Ale? Acho que isso que é o grande diferencial de você estar num ecossistema que te ajuda, te impulsiona. Você faz a sua parte, o negócio te impulsiona, te empurra para acontecer. E eu agradeço assim, porque a gente está no meio de pessoas que cada um tem seu conhecimento. Eu falo que eu tenho a humildade de acontecer. A gente não é dona do conhecimento. Não, Muito sabe que cada arrematação tem o seu momento ali, a sua dificuldade, né? Cada um já passou por uma. Então, você compartilhar, é isso. E às vezes, quando você tem convicção, acho que é bom você bater o pé, né, para fazer acontecer. Mas quando você está nesse meio, você compartilha e a gente
É muito bom. Ale, agora para a gente fechar a live, que recado que você daria para quem está assistindo aqui a live com a gente e que gostaria de entrar no mercado de assessoria, mas tem algum medo, alguma dificuldade? O que você recomendaria para essa pessoa começar a fazer se ela quisesse começar a trabalhar com assessoria agora assistindo nossa live? Olha, sim, eu acho que duas coisas é muito importante. É força de querer fazer acontecer e precisa de tempo também, eu acho, sabe? A gente precisa garimpar. Garimpar requer um tempo, né? Então, assim, duas coisas. Força de vontade, primeiro, né? De querer acontecer, porque conhecimento é consequência, tá? Eu acho que vai fazendo, vai aprendendo. Eu acho que todos que entraram pode observar um crescimento ao longo do tempo. E tempo também, eu acho que é importante, né? É verdade. E tempo, não só tempo para executar as tarefas, que são muitas, né? E tempo também de amadurecimento, porque é importante a gente aguardar a curva de aprendizagem. Para a Alessandra pode ser 2, 3 meses, mas para a Marcela pode ser um ano, a mesma curva de aprendizado. Então é importante. Isso quando a Lê fala de tempo, é tempo de perseverar, é tempo de trabalhar, é tempo de execução, mas também é tempo de você respeitar, porque cada um tem uma trajetória, né, Lê? Muito bom conversar com você, adorei. Vários insights, várias dicas, e fiquei super feliz de ver seus resultados. Eu nem sabia dessas arrematações que você já tinha feito em assessoria. Antes de entrar na mentoria, a gente se falou, né, muitos sobre suas arrematações próprias, suas perspectivas com assessoria, né? Eu sabia dessa sua vontade de ter receitas, né, para fazer acontecer. E graças a Deus, né, e aí principalmente graças ao seu empenho de você colocar energia nisso, você é uma pessoa muito batalhadora, que sempre vai atrás dos sonhos, motiva as pessoas. Se você tem dúvida, você pergunta, alguém tem dúvida, você ajuda. Então, você é uma pessoa muito solícita, você tem tudo para dar muito resultado, ter muito resultado e você ajuda as pessoas. Então, quero te agradecer muito por você compartilhar todo o seu conhecimento, que é o que você falou, conhecimento compartilhado, de fato é conhecimento. Então, você compartilhou muita coisa legal, muito insight, principalmente compartilhar o seu tempo, porque eu sei que você tem várias outras atribuições, e vim aqui fazer uma live para mostrar para as pessoas como é possível, mesmo você vindo de uma área totalmente diferente do mercado imobiliário, você conseguiu construir resultados sólidos, tanto com o seu capital próprio, como também na assessoria, que é um braço muito forte para que você possa rentabilizar o seu conhecimento, monetizar o seu conhecimento. Muito obrigada, viu, Ale? Eu espero aí ter compartilhado um pouquinho desse mundo e ainda pode me chamar, adiciona ali que a gente vai conversando e a gente passa mais se tiver, tá bom? Combinado. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau, Ale. Tchau, tchau, pessoal.